Olá, queridos irmãos e prezados amigos da Igreja Batista Ola Sul. Para nós é um prazer estarmos juntos mais uma vez nesse domingo, dia 14 de março de 2021, para podermos fazer uma reflexão junto com você que está sempre conosco. Você que nós queremos renovar o nosso convite para que esteja assistindo aos nossos cultos presenciais aqui na Academia Cristã, auditório da Academia Cristã, todos os domingos às 17 horas. Será um prazer recebê-lo lá quando for possível mais uma vez. Por enquanto estamos com os nossos cultos presenciais do final de semana, sem poder ser presencial, né? Nós queremos começar essa reflexão de hoje indo um pouquinho lá atrás, em 1949, quando um escritor chamado George Orwell, ele escreveu um livro chamado 1984. Nesse livro ele descreve um estado totalitário, tirano, que é vigilante, que supervisiona a vida das pessoas através de um personagem chamado Grande Irmão, ou traduzindo Big Brother, e aí já fica mais familiar para você essa nomenclatura com certeza absoluta, né? Pois é desse romance que vem exatamente esse título de Big Brother que nós conhecemos tanto hoje aqui no Brasil e no mundo inteiro também. E por falar em Big Brother, eu não acompanho o Big Brother, mas eu assisto de vez em quando um episódio ou outro, né, desse reality show. E essa semana teve uma coisa muito interessante. Aconteceu um chamado paredão. E o paredão é justamente um paredão falso, no caso, né? É justamente quando as pessoas da casa acreditam que alguém vai ser votado para sair dessa casa, né, para deixar de ser um concorrente dentro dessa casa. E aí, esse indivíduo, na verdade, ele é como se saísse, mas é tudo falso, né? Ele vai para um quarto secreto, e nesse quarto secreto ele tem aquilo que eu chamo de 2 dias de onisciência e onipresença, ou seja, ele vê e ouve tudo aquilo que é dito a respeito dele pelos participantes da casa. E 2 dias depois ele volta. Você imagina o impacto que isso causa nas pessoas que estão ali ao receber aquele indivíduo, mais uma vez, de volta ali dentro da casa, um indivíduo que parece ter adquirido superpoderes, porque sabe exatamente tudo o que se passa na cabeça de cada um, tudo aquilo que cada um disse, tudo aquilo que cada um fez. E isso provoca nas pessoas, na verdade, as mais diversas reações. Uns choram, outros se arrependem, outros têm receio de falar com aquele indivíduo mais uma vez. Todos procuram ele para passar alguma coisa limpo, né? Ter alguma conversa que ajude ali a melhorar a sua barra perante aquela situação lá. Enfim, mas eu fiquei pensando comigo mesmo nessa semana agora, né? E se na vida tivesse um quarto secreto onde as pessoas pudessem entrar e pudessem ouvir e ver tudo aquilo que nós pensamos, falamos a respeito dessas pessoas em nosso dia a dia. E se nós pudéssemos entrar num quarto secreto e pudéssemos ouvir, na verdade, aquilo que as pessoas dizem a nosso respeito, falam a nosso respeito, na sinceridade dos seus corações, quando ninguém está vendo, ou quando pelo menos se acha que ninguém está vendo na verdade. Não seria interessante uma situação como essa? Eu acho que seria bem apavorante também para algumas pessoas esse tipo de coisa acontecer. Mas saiba que existe sim um quarto secreto, existe sim alguém que está dentro desse quarto secreto, alguém que ouve tudo, absolutamente tudo que nós pensamos, falamos, agimos em nosso viver, em nosso dia a dia. Quem nos fala disso é o salmista Davi, no Salmo 139, que nós vamos ler agora para você ter uma ideia a esse respeito. Salmo 139 é uma canção, é um poema lindo de Davi, que nos diz o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu já a conheces toda. Tu me cercastes em volta e puseste a tua mão sobre mim. Tal ciência é para mim maravilhosa, tão alta que não a posso atingir. Ou seja, tal conhecimento é tão maravilhoso que não posso nem entendê-lo. Para onde irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu ali estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite se fará luz ao meu redor.
Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto eu fui formado e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo formadas dia após dia, quando nenhuma delas havia ainda. E aí Davi lá no final vai dizer o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Que Deus queira nos abençoar na compreensão desse lindo texto que nós acabamos de ler aqui. Sim, existe, conforme o Salmo 139, um lugar que é um lugar que a gente poderia chamar de quarto secreto. E dentro desse quarto secreto está Deus. E Ele conhece tudo, absolutamente tudo a nosso respeito. E essa é a primeira lição que nós queremos tirar aqui. Existe sim um quarto secreto, e nesse quarto secreto está Deus, e isso dá a Ele todo o conhecimento que é possível ter a respeito de nós, seres humanos. O texto começa dizendo assim: sonda-me e conheces o meu coração, ó Deus. Ou seja, lá no original hebraico, a palavra sonda significa, na verdade, escavar, significa explorar a terra. É como se colocasse uma sonda dentro dessa terra para saber exatamente tudo que tem lá dentro, nada escapar, na verdade, do conhecimento daquilo que está lá no mais profundo de cada um de nós. Mas essa palavra também poderia ser traduzida por alguém que estuda um processo legal, de uma causa legal, alguém que estuda uma causa jurídica, né? Com todo o cuidado possível para não deixar nada escapar, para não perder nada de vista. Ou então essa palavra também poderia ser traduzida ainda por conhecer em profundidade, né? Conhecer com todo empenho, com cuidado, em profundidade, aquilo que é o objeto de estudo também dessa pessoa. No versículo de número 2 também, quando a gente lê a palavra saber, essa palavra saber significa distinguir com discernimento, aquilo que está sendo observado, ou seja, observar com minúcias aquilo que está ali diante de nós. E no versículo 3 tem outra palavra que também é traduzida por conhecer, que também merece a nossa reflexão, porque é bem especial lá no original. Significa escolher grãos, escolher grãos. Não sei se foi o seu caso, mas no meu caso, na minha infância, algumas vezes a minha mãe me pediu para catar feijão. E catar o feijão significava que eu deveria retirar dali os feijãozinhos que não prestavam daqueles que estavam bons. Fazer essa catação, essa separação. Ou seja, é um conhecimento que vem a partir da prática, da realidade. Enfim, isso quer dizer que Deus nos conhece em profundidade, Deus nos conhece minuciosamente, Deus nos conhece separando aquilo que é bom e aquilo que é ruim que existe dentro de nós. Ele entende, ele sabe, ele percebe com clareza tudo que nós somos e quem nós somos de verdade. Tanto é que nesse texto bíblico diz assim: tu conheces o meu levantar e tu conheces o meu assentar. Tu conheces, de longe tu conheces o meu pensamento. E a palavra nem me chegou à boca ainda, tu já a conheces toda também. Ou seja, em outras palavras, isso quer dizer assim: Deus conhece as nossas ações cotidianas, Deus conhece o nosso pensamento, Deus conhece todas as nossas palavras, tudo aquilo que nós dizemos em nossa vida. Enfim, Deus tem um conhecimento mais pleno possível a respeito de cada um de nós. E saber dessas coisas, saber que Deus conhecia ele desse jeito, não assustava Davi? Não, porque em cada bloco de versículos desse que a gente vai separar aqui para trabalhar com vocês, existe um versículo que fecha, e o versículo que fecha esse primeiro bloco de versículos de 1 a 5 é justamente quando ele diz assim: tu me cercas em volta e tu me cobres com a tua mão. Tu me cercas em volta e tu me cobres com a tua mão. Ou seja, Deus tem cuidado de nós como quem cuida de algo absolutamente precioso e valoroso. Deus cuida de nós como alguma coisa preciosa e valorosa. Então, apesar de todo o conhecimento que Ele tem a respeito de cada um de nós, Deus tem cuidado de nós. Ou seja, Deus conhece as nossas fragilidades, Deus conhece as nossas fraquezas, Deus conhece aquilo que é bom, aquilo que é ruim, e Deus nos protege e nos guarda com a sua mão, com aquilo que Ele é. Deus está no quarto secreto, Deus nos conhece e Deus cuida de cada um de nós
em nossas fragilidades. Então essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui nesse texto bíblico, é exatamente isso, é que Deus está no quarto secreto, tem todo o conhecimento a respeito de nós, cuida de nós e das nossas fragilidades. A segunda observação que nós queremos fazer, a segunda lição que nós queremos ressaltar aqui com os irmãos é que Deus está no quarto secreto e Ele nos acompanha permanentemente. Deus está nesse quarto secreto de nossas vidas e nos acompanha permanentemente, como quem assiste o pay-per-view, né? Como quem assiste o dia todo o Big Brother Brasil aqui também, né? Como se alguém pudesse fazer isso. Mas Deus, na verdade, Ele nos acompanha permanentemente. Entenda, por exemplo, a geografia dos versículos seguintes desse texto. Em primeiro lugar, o salmista Davi diz assim: se subo aos céus, tu ali estás. Se desço o mais profundo da terra, ou seja, o Seol, a terra dos mortos, na maior profundeza, tu ali estás também, Senhor. Ou seja, seja na dimensão vertical, ou seja, desde o mais alto céu ao mais profundo da terra, tu estás ali comigo. Mas também ele continua dizendo assim: se eu tomar as asas da alva e se eu for morar na extremidade do mar, tu ali estás comigo também da mesma maneira. Ou seja, em outras palavras, de leste a oeste tu estás comigo, porque é exatamente isso que significa esse texto bíblico. De leste a oeste tu estás comigo também, tu estás presente em minha vida. Mas ainda, se as trevas, na verdade, elas me encobrirem, se a escuridão me envolver, se os problemas da vida me como que apagarem, né, me fizerem desaparecer, se essas trevas tomarem conta do meu viver, essa noite da minha vida, ela será como luz perante ti, ela será como dia perante ti também. Ou seja, nada vai me esconder dos teus olhos, tu estás permanente comigo. Seja os problemas, as dificuldades que me acometerem, eles não me esconderão de você. Eu estarei presente na tua vista, na tua visão, Senhor Deus. Ou seja, na dimensão vertical, do mais alto ao mais baixo, ao mais profundo da terra, tu estás comigo. Na dimensão horizontal, do leste ao oeste, ou seja, na dimensão existencial, de profundidade do meu ser, de escuridão, de trevas dentro de mim, seja lá como for, você estará comigo ao meu lado, com certeza absoluta. Ou seja, em outras palavras, Deus não nos perde de vista em nenhum instante, em nenhuma situação, porque o quarto secreto, esse quarto secreto que nós estamos falando, ele se encontra dentro da nossa alma e não em algum lugar externo aqui. Então Deus está conosco permanentemente, creia nisso, em nome de Jesus. Ele está sempre e Ele estará sempre ao nosso lado. Então Deus está no quarto secreto, Ele tem todo o conhecimento possível a nosso respeito e Ele permanece o tempo inteiro ao nosso lado, nos observando para onde nós formos, aonde nós estivermos. Como no Big Brother também, as pessoas são acompanhadas pelas câmeras quando elas se deslocam nos cômodos dessa casa. Então, nos cômodos do mundo, seja lá onde nós estivermos, Deus estará nos acompanhando permanentemente conosco. Do céu, na mais profundeza da terra, do leste ao oeste, na escuridão da vida, na clareza da vida, Deus está conosco o tempo inteiro. Creia nisso e saiba disso. A terceira lição que nós aprendemos desse texto é que Deus está no quarto secreto da alma e isso tem duas finalidades. Deus está no quarto secreto da alma e isso tem duas finalidades que são expressas através das duas frases do versículo que eu vou ler para você agora aqui no versículo 24, que diz assim: e vê se há em mim algum caminho mau. O texto na verdade diz: Deus sonda-me e me conhece, provas o meu pensamento e vê se há em mim algum caminho mau. Essa é a primeira finalidade de Deus estar nesse quarto secreto. É ver, é verificar, é saber de verdade, com pleno conhecimento de causa, se há dentro de mim, diz Davi, se há dentro de mim, ó Deus, algum caminho mau. Deus não está nesse quarto secreto para me levar a um pretenso julgamento, a um pretenso paredão. Não. Deus está dentro desse quarto, na verdade, para organizar esse meu interior. Deus está dentro desse quarto para organizar a minha alma. Deus está dentro desse quarto para me ajudar naquilo que for preciso para que eu coloque a minha vida no caminho certo, no caminho
correto, no caminho ideal. E essa é a segunda finalidade. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E guia-me pelo caminho eterno significa e guia-me pelo caminho certo, pelo caminho correto. Ou seja, Deus está nesse quarto secreto para corrigir as minhas rotas erradas, para corrigir os meus desvios de caminhos. Deus está dentro desse quarto secreto para arrumar a minha vida mais uma vez. Ele não está ali para funcionar como o grande irmão, o Big Brother, né? Que está ali com o olhar acusador, de jeito nenhum. Mas, ao contrário, ele está ali para me conduzir no caminho eterno, no caminho que é o caminho correto, dado por Deus para a minha vida e para a sua vida. Por isso que ele diz lá, olha, tu me viste a substância ainda informe, e tu escreveste os meus dias como quando nenhum desses dias ainda havia sido formado, na verdade. Isso quer dizer assim, que Deus tem um projeto de vida para cada um de nós. Nós não somos obrigados a cumprir esse projeto de vida porque temos livre-arbítrio. Podemos decidir o que queremos e o que não queremos em nossa vida, inclusive rejeitar a vontade de Deus para o nosso viver. Mas que Deus tem um plano desde o momento da nossa concepção até o dia da nossa morte, tem. Para todos os nossos dias, Deus tem um plano correto, tem uma dinâmica correta, tem uma vontade que deveria ser feita, e esse projeto de vida está proposto diante de nós e nós precisamos segui-lo com certeza absoluta. Então, Deus está no quarto secreto, mas com essas duas finalidades. Primeiro, ver se há algum caminho mau, algum caminho perverso, e fazer essa correção, fazer essa limpeza, essa arrumação dentro desse quarto secreto da alma. E, em segundo lugar, para nos conduzir, nos guiar pelo caminho eterno, o caminho que nos leva a Ele mais uma vez. Essa é a finalidade de Deus estar nesse quarto secreto. Então, a gente concluindo, poderia dizer o seguinte, que, na verdade, Deus está dentro do quarto secreto para nos levar de volta à casa do Pai. Deus está nesse quarto secreto para nos levar de volta à casa do Pai. Não a casa meramente de um Big Brother aqui na vida, mas a casa de Deus, né? Quando ele diz assim, eu irei e vos prepararei morada, para que onde eu estiver, estejais vós também. É essa proposta de Deus estar no quarto secreto da alma da gente, é nos conduzir de volta à casa do Pai, assim como aquela pessoa foi conduzida de volta à casa lá do Big Brother essa semana também. Fechando, concluindo, eu quero dizer, Deus está no quarto secreto da alma e isso lhe proporciona todo o conhecimento possível a nosso respeito. Deus está no quarto secreto da alma e Ele nos acompanha aonde quer que estejamos, para com a sua mão nos guiar, com a sua destra nos sustentar. Deus está no quarto secreto da alma e isso tem duas finalidades. Primeiro, organizar o nosso interior. Segundo, nos levar de volta à casa do Pai. E aí eu quero dizer também que Deus está no quarto secreto da alma e nos convida a ter um encontro com Ele. Deus está no quarto secreto da alma e nos convida a ir lá para termos um encontro secreto com Ele. Mateus, capítulo 6, versículo 6, nos diz o seguinte, mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora ao teu Pai que vê em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Você ouviu isso? Eu vou ler de novo. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, ora ao teu Pai que vê em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Ou seja, Deus está nos esperando nesse quarto secreto da alma para ter uma conversa com a gente, para conversar comigo, para conversar com você, nos convidando a orar, a falar, a conversar com Ele, a digerir o que é a vida e como nós podemos viver da melhor maneira possível aqui na Terra também. Ou seja, existe um encontro marcado entre eu, você e Deus, entre você e Deus, aliás, né? Entre eu e Deus, entre você e Deus, existe um encontro marcado no quarto secreto da alma para que Deus possa ver se há algum caminho mau e nos conduzir de volta à casa do Pai. Essas conversas, elas são secretas, mas elas têm uma promessa de que Deus vai nos recompensar. Ou seja, não são conversas para nos destruir, para nos eliminar, mas são conversas para nos construir, nos fazer novas e boas pessoas. Entregue sua vida a Jesus, confie nele e o mais ele fará.
Se você gostou dessa reflexão, que você possa transmiti-la para outras pessoas, que você possa dar o seu like, que você possa deixar o seu comentário. Nós agradecemos muito a sua participação. Uma boa semana, com muita saúde, com muita paz, no nome de Jesus. Amém.